tema da nossa palavra nessa noite fala sobre confiar no confiável. Confiar naquele que é confiável. Se você puder, diga isso comigo. Confiar no confiável. Eu sei que parece um pouco redundante, né, meu irmão? Mas de fato fala sobre nós entregarmos a nossa confiança em quem de fato consegue suster a nossa confiança. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 5. Livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Jeremias, capítulo 17, no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te clamamos mais uma vez nessa noite, venha sobre nós. Pai, toque os nossos corações, tira de nós a distração, tira de nós a ansiedade, a tristeza, a angústia e o medo que talvez estejamos sentindo agora nesse momento. Pai, eu oro para que o Senhor venha trazer graça e paz sobre o coração dos seus filhos. E Pai amado, que nós tenhamos entendimento para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meu irmão, como já disse aqui para você, o tema da nossa palavra nessa noite é confiando no confiável. O que isso significa, pastor? Confiar fala sobre achar segurança em algo ou alguém. Por exemplo, se você confia no seu cônjuge, você sente segurança no seu cônjuge. Você sabe que ele é capaz de devolver essa segurança que você tem nele. Se você confia em Deus, você então sente-se seguro em Deus e sabe que Deus ele é capaz de devolver essa segurança para você. Confiança não fala sobre eu ser uma pessoa que em momento algum vou ser atacado por medo ou por dúvida, não. Mas fala sobre esse ataque acontecer, mas a confiança prevalecer. Só que a grande questão é que a palavra de Deus, ela traz um confronto nesse texto, quando ela fala sobre o homem que confia no homem e o homem que confia em Deus. Primeiro, a Bíblia vai falar que maldito é o homem que confia nos homens. Essa é uma frase que por muitas vezes a gente sempre diz, né? Às vezes até um pouco de brincadeira, assim, em alguma conversa, mas eu pelo menos é uma frase que desde criança eu sempre ouvi. Maldito é o homem que confia no homem. Agora, uma coisa nós precisamos esclarecer aqui, meu irmão, e que fique bem claro para você. Quando a palavra do Senhor fala maldito o homem que confia no homem, não está dizendo o homem que acredita no próximo. E por conta disso, então, agora, para que você não seja maldito, você não pode acreditar em mais ninguém. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está fazendo uma comparação entre aquele que deposita toda a sua confiança no homem e aquele que confia primeiramente no Senhor. Sabe, maldito aquele que confia no homem, que faz a humanidade mortal a sua força. Sabe, é certo que eu confie naquelas pessoas que estão ao meu redor, é certo que eu acredite nas pessoas que estão ao meu redor, é bíblico isso, mas a grande questão é que eu não posso fazer dessas pessoas a minha força. Eu não posso fazer dessas pessoas todo o meu sustento, toda a minha segurança. A primazia da minha confiança, ela é em Deus. Então, eu não confio nos homens e depois confio no Senhor. Não, eu confio nos homens porque eu confio em Deus. Porque primeiro a minha confiança está em Deus. Não porque as pessoas que andam ao meu lado são infalíveis. Muito pelo contrário, elas são falíveis. Só que a grande questão é que por confiar demais em Deus, eu sei que eu posso confiar nos homens, mas tudo está nas mãos do Senhor. Essa é a grande questão que o texto está trazendo.
Não é que você não pode confiar mais no seu marido, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, em mim como seu pastor, no seu líder, no seu discipulado. Não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Mas a palavra está dizendo, maldito é aquele que entrega isso, e o coração se afasta do Senhor. E talvez você diz, pastor, mas isso é muito longe de mim. Pode ser que sim, meu irmão, mas também pode ser que não. Sabe, a Bíblia não vai nos chamar a avaliar aquilo que dizemos, mas aquilo que de fato fazemos. Porque quando nós falamos, nós podemos falar o que quisermos, né? Já dizia o ditado, né? Falar até papagaio fala. Então, eu posso dizer o que eu quiser, mas o meu coração revela de fato aquilo que eu sou. E o meu coração, ele é testado, ele é provado, ele é colocado em xeque no meio das situações na qual eu estou vivendo. A palavra do Senhor diz, Jesus diz, né, que a casa firmada na areia, vem o vento e a tempestade e a derruba. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que a dificuldade expõe o fundamento da minha vida. E é quando a dificuldade vem que eu sou provado, eu sou testado de fato aonde está a minha confiança. Porque se a minha primeira resposta, mediante as situações, é me voltar para os homens, então sim, a minha confiança está nos homens. Agora, a palavra do Senhor, ela fala sobre uma condição, ou melhor, um estado abençoado, aquele que confia em Deus. E nessa noite, o que eu quero te chamar, é o que eu quase faço todas as noites, é a chamar a você a se avaliar. Aonde você tem depositado a sua confiança? Sabe, no dia mau, quando as coisas acontecem, quando o problema vem, quando a situação vem, quando o vento e a tempestade aparecem, aonde você tem recorrido? Será que a gente corre logo buscando conselhos humanos? Será que nós somos capazes, meu irmão, de atravessar lutas sem a necessidade de conselhos humanos? Não é que você não precisa de conselhos humanos, mas existe uma ordem hierárquica no meio da minha confiança. Primeiro eu me volto a Deus, e depois eu me volto àqueles que compartilham o meu coração e que Deus vai usar essas pessoas também para falar comigo, mais uma vez. Não fala sobre você não confiar nas pessoas, mas fala sobre eu confiar 100% no Senhor, mas também acreditar nas pessoas, também achar segurança nas pessoas. Então, o meu convite para você nessa noite, meu irmão, é sobre você fazer uma autoanálise de onde está a sua confiança, aonde está alicerçada a sua casa, é na areia ou é na rocha? A Bíblia fala que nós carregamos um anseio por eternidade, e esse anseio por eternidade exclui do homem qualquer possibilidade de trazer satisfação a isso. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que eu tenho uma eterna necessidade de me sentir seguro, e ninguém nunca será capaz de trazer isso, a não ser Deus. E a grande questão é que, de ponto de partida, se você tem vivido instabilidade, insegurança, medo constante, ansiedade constante, isso é um sintoma de falta de uma confiança no confiável. Está confiando demais nos homens. Melhor, a péssima notícia é que os homens são falíveis. Não por maldade, mas por humanidade. Nós não fomos feitos para retribuir aquilo que o coração em eternidade anseia. Agora, eu quero tirar os olhos apenas do erro. Como profeta, eu preciso te apontar um caminho bom, um caminho de consolo, um caminho de conserto. A palavra para você, primeiro nessa noite é, se você tem confiado no homem, entenda, meu irmão, a Bíblia fala que esse homem, a pessoa que confia no homem, que coloca as suas forças nele, o coração se afasta do Senhor, então ele é maldito. Não que o Senhor vem e diz, vamos derramar doença, vamos derramar confusão. Não, meu irmão, não existe, não é isso. Mas é que todo lugar onde não tem a mão de Deus, naturalmente é um lugar sem a bênção de Deus. E o que Deus está dizendo é que a mão dele não está nesse lugar. A mão dele está naqueles que nele confiam. Está naqueles que depositam a sua confiança no deserto.
confiança no Senhor. E olha só, a Bíblia, ela continua, né, ainda falando sobre o homem que não confia em Deus, fala que ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Sabe, aquela pessoa que só confia nos homens, que não confia em Deus, a Bíblia fala que ele habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, ou seja, solidão. Isso fala sobre ansiedade, angústia, medo, sem vida, sem alegria. Por quê, meu irmão? O que eu acabei de dizer para você, você sempre vai ser decepcionado. O homem não é capaz de te devolver tudo aquilo que você precisa. Mas a palavra do Senhor, ela fala também sobre aqueles que confiam no Senhor. E eu durante esse intervalo de um ano, quando eu trouxe essa palavra, eu tenho visto na vida de muitos irmãos da nossa igreja, principalmente, pessoas que têm crescido na sua confiança em Deus e estão de fato vivendo o que essa palavra diz. Agora, entenda, agora Deus libera uma promessa sobre aqueles que confiam no Senhor, sobre aqueles que a sua confiança está no Senhor, não quando apenas estão de joelhos em oração, mas quando estão de pé na sua vida. Quando o problema vem, a situação vem, essas pessoas correm até Deus, elas entregam seu coração em Deus, elas esperam no Senhor pelo momento certo, elas aguardam em Deus por uma resposta, elas não se desesperam se Deus não responde rápido, elas descansam, porque Deus sabe o que é melhor. Essa confiança em Deus, meu irmão, fala sobre um coração capaz de negar a urgência para viver num lugar seguro, para estar numa condição segura. E a palavra do Senhor, ela fala duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, que faz do Senhor a sua confiança, a Bíblia fala que ele será bem-aventurado. Enquanto aquele confia no homem, ele é amaldiçoado, ele está debaixo de maldição, não porque Deus está castigando, não porque Deus está derramando ódio, porque Deus não é um Deus de ódio, mas porque ele está fora da onde Deus está operando bênção. A Bíblia fala que aquele que confia no Senhor está no local onde Deus está liberando bênção. Bem-aventurado fala sobre aquele que é abençoado, aquele que é feliz, meu irmão. Feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, porque o Senhor sim, de fato, é confiável. Feliz é o homem que espera em Deus. Feliz é o homem que nega a sua urgência para confiar no tempo de Deus. Felizes são aqueles que mesmo em meio à luta e tempestade, colocaram o seu fundamento na rocha. Feliz, esse é abençoado, sabe, mesmo no tempo do caos, Deus abençoará muitos, porque entenda, meu irmão, o contexto de Jeremias 17 está falando sobre uma comparação, o que confia e o que não confia, o maldito e o bem-aventurado, e o contexto da repreensão fala sobre o deserto, até mesmo no deserto, aquele que confia em Deus, ele será abençoado. Não precisa ser tão crente assim, né, meu irmão, para você saber disso. Basta você abrir a Bíblia em Êxodo e você vai ver o quanto Deus abençoava o povo no meio do deserto. Já cansei de falar isso aqui. Sabe, irmão, deserto não é desculpa para eu não viver bênçãos de Deus. Se eu estou debaixo da mão de Deus, se eu estou debaixo da direção de Deus, até no deserto eu vou prosperar. Até no deserto eu serei feliz. Até na luta, até no vento, até na tempestade, até no furacão, até no terremoto, o Senhor Deus está comigo. A mão do Senhor está sobre mim. Mesmo em meio à perda, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à luta, o Senhor está me protegendo. Sabe, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam. Sabe, irmão, fala sobre o vento da tempestade, eu não me abalo. Se a minha fé é confrontada, ela cresce. Se ela é provada, ela é aprovada por Deus. Aqueles que confiam no Senhor, vão encontrar alegria no Senhor, mesmo quando a bênção demorar a chegar, mesmo quando a resposta
resposta não for aquilo que eu espero, mesmo quando Deus disser não, mesmo quando Deus fechar as portas, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que Ele está cuidando de tudo. Bem-aventurado. Sabe, meu irmão, por que você está perdendo tempo na sua vida, confiando nos homens, quando você deveria ter lançado a sua confiança no Senhor, está sendo abençoado, vivendo feliz, descansando. Sabe, isso não fala sobre não passar lutas, não fala sobre não ser atacado em tristeza. Eu sou atacado em tristeza, meu irmão, mas logo pela manhã o consolo de Deus vem. Eu posso me abater à noite, mas o socorro de Deus vem pela manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na minha vida. E bem-aventurados são aqueles que confiam em Deus, e ainda que choram, serão consolados no Espírito. Sabe, confiar no Senhor, meu irmão, fala sobre eu encontrar segurança em Deus. Sabe, existe uma forma de ser feliz no meio do caos, é confiando naquele que é confiável. Pastor, eu estou passando uma luta. Meu irmão, mesmo na sua luta, mesmo na sua dor, o Senhor Deus te chama a ser uma pessoa feliz. Felicidade não fala sobre não passar por momentos tristes, mas fala sobre você não perder a alegria em viver. A esperança que é uma ardente, uma alegre expectativa. Sim, eu perdi alguém, mas o Senhor está comigo. Eu tenho chorado, mas o Senhor é a minha força. Eu estou triste, mas Deus está me fortalecendo. Isso é felicidade, meu irmão. Tristeza é não achar consolo, tristeza é não achar sustento, tristeza é procurar nas pessoas aquilo que você não consegue encontrar. E segundo, a palavra de Deus fala que aquele que confia no Senhor será como uma árvore bem plantada. E aí, a palavra de Deus vai dizer 3 coisas sobre a árvore bem plantada. Primeiro, ela não terá medo. Provérbios 29, 25 diz: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Em Isaías 41, 10, a palavra do Senhor vem sobre nós dizendo: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É promessa de Deus, meu irmão. Aqueles que confiam no Senhor não têm razão para ter medo. Não tem razão para temer o homem, para temer as notícias, por temer o futuro. Esse confia no Senhor, porque no Senhor ele está seguro. A palavra do Senhor diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Aquele que confia no Senhor, ele ele sabe encontrar o amor de Deus. Quando eu confio no meu Pai, eu estou repousando no amor dele por mim. Por que Deus não vai me abandonar? Porque Ele me amou, Ele me ama. E por eu ser amado e receber esse amor de Deus, e perceber e crer nesse amor, eu não tenho medo. Ainda que eu atravesse e ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aquele que confia no Senhor não teme, meu irmão. Agora, entenda, medo e prudência não são a mesma coisa. O problema é que muitos de nós estamos disfarçando o nosso medo em prudência. Muitos de nós estamos sendo covardes e medrosos e dizendo: não, pastor, eu estou sendo prudente. Meu irmão, a prudência não tem nada a ver com medo. Agora, muitos de nós, irmãos, estão com muito medo. Pastor, mas não é para se ter medo? Puxa vida, pastor, quantas pessoas estão morrendo? Meu irmão, entenda algo. Essa semana nós batemos a marca de 400 mil mortes. Isso é um absurdo. Mas, se eu confio no Senhor, eu sei que a vida e a morte não fugiram do seu domínio. E que em tudo existe um propósito e uma razão pela qual Ele está operando. Eu
posso até não perceber, porque o meu olhar é muito presente, é muito o que está acontecendo. Mas o olhar de Deus abrange o futuro. E eu me entrego ao medo por não confiar que a visão de Deus é melhor do que a minha. Ai, pastor, mas, puxa vida, essa doença está matando toda a gente. Eu tenho medo de pegar, meu irmão. Você pode pegar, você pode não morrer, você pode morrer. Tudo está nas mãos de Deus. Mas, pastor, e se eu morrer, meu irmão? Se você morrer, a palavra do Senhor diz que morrer é lucro para nós. Porque aquele que, ainda que morra em Cristo, viverá. Mas, pastor, se eu morrer, a minha família fica para trás, os meus filhos, a minha esposa, meu irmão. A palavra do Senhor diz: nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Ou eu não sou justo no Senhor, ou eu não creio nas promessas de Deus na minha vida. Se Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, bendito porque Ele está fazendo as coisas caminharem da forma certa. Ai, pastor, o senhor fala isso porque eu sou muito sensível. Não, eu não sou insensível, meu irmão, eu creio demais no Senhor. Eu perdi pessoas que eu amo. Eu por muitas vezes, mas vocês sabem, eu fiquei enfermo. Teve momentos que eu fiquei pensando, puxa vida, e se isso for meu fim? Mas eu sempre dizia, amém, está no controle de Deus. Sabe, irmãos, eu preciso ter prudência, eu vou ser prudente, mas eu não vou viver com medo. Eu temo a Deus e somente a Ele. Sabe, para de viver com medo, meu irmão. Para de andar com medo. Para de disfarçar o seu medo em prudência. Não, pastor, não, você está sendo covarde. Muitas vezes nós somos covardes, irmãos, por não crermos no Senhor. Segunda coisa, a Bíblia fala então que ele não será ansioso. Olha só, a Bíblia fala que a árvore bem plantada, ela não terá medo quando o calor chegar, e também que ele não ficará ansioso no ano da seca. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso fala sobre eu ter paz com tudo que está acontecendo. A ansiedade fala sobre uma preocupação demasiada com o futuro. Fala sobre eu quero, como homem, eu quero controlar o futuro, mas adivinha, eu não consigo, e eu caio em ansiedade, por medo do futuro, por incerteza do futuro. E o que é isso, meu irmão? Isso é um sintoma de alguém que não está confiando plenamente no que Deus está fazendo. Eu preciso confiar em Deus. A palavra do Senhor me chama a isso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, olha o que Paulo diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu sei, meu irmão, o quanto a ansiedade é um mal. Por muitas vezes eu já me peguei ansioso. Nunca cheguei a ponto de crise de ansiedade, mas por muitas vezes eu atravessei noites e noites em ansiedade. Por muitas vezes eu caí em choro, lágrimas, angústia e tristeza por ansiedade, ou seja, medo do futuro. Mas eu preciso, como Paulo diz, em oração, em súplica, com ação de graça. Sabe, nas minhas disciplinas espirituais, crescer em fé, para confiar ainda mais no Senhor. Sabe, fortaleça a sua vida de oração, meu irmão. Porque a sua vida de oração vai te fazer vencer a sua ansiedade. Porque quanto mais eu oro no Senhor, mais eu descanso o meu coração em Deus. Se você não está descansando em Deus na sua oração, você está orando errado, meu irmão. Ore direito. Lance as suas ansiedades sobre a cruz de Cristo, as suas aflições sobre a cruz de Cristo. Receba descanso e consolo. Declara fé sobre a sua vida. Comece a orar certo. Comece a orar direito. Entrega o seu coração. Sabe, é bíblico, a palavra do Senhor diz, vocês não recebem porque vocês não sabem como pedir. Não é que Deus não está operando, eu não estou sabendo encontrar o lugar onde Deus está liberando aquilo que está fazendo. Não ande ansiosos por coisa alguma.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, está guardando o meu coração de frustração com o meu futuro, guardando a minha mente em calma. Viva o agora, viva o hoje, o futuro a Deus pertence. Eu lembro que a minha avó era um exemplo de fé, ela nunca via a minha avó perturbada e preocupada com nada. E ela sempre tinha alguns versículos, né? Algumas frases que ela declarava. Ela falava, calma, para que você vai ficar preocupando agora com o que vai acontecer? O futuro a Deus pertence. A Bíblia fala, né, que até mesmo os passarinhos que não plantam, mas colhem, não passam fome. Por que o Senhor não vai deixar de me abençoar? Sabe, isso demonstrava a fé dela. Sabe, irmãos, nós precisamos crescer em fé. E por último, a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são bem-aventurados, serão como uma árvore bem plantada, eles não terão medo, não serão ansiosos. E a Bíblia diz que eles darão fruto mesmo na seca. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso fala sobre, até mesmo nesse tempo de pandemia, de perdas e de dificuldades, eu estou vendo a mão de Deus me abençoando. Sabe, eu sempre testemunho as coisas que Deus faz na minha vida. E às vezes eu fico até com receio de testemunhar, porque muitos irmãos ainda são muito, são muito religiosos, né? Pensam que Deus me abençoa mais só pelo fato de eu ser um pastor. Não por eu ser filho de Deus e eu crer ainda mais naquilo que Deus pode fazer. Mas porque eu sou pastor, muitos acreditam que eu naturalmente vou ser mais abençoado. Então, para essas pessoas, o meu testemunho às vezes não vale, né? Mas quantos irmãos eu vi no tempo da pandemia recebendo bênçãos de Deus? Domingo agora, 2 pessoas me procuraram, domingo passado. Falaram, pastor, olha aqui o que aconteceu. Olha só, no tempo da pandemia, mesmo na pandemia, está aqui, pastor, eu consegui comprar esse carro que era o meu sonho, sem fazer dívida, pastor. A outro, pastor, eu fiquei sem emprego, mas eu consegui um emprego melhor na pandemia. Quantas pessoas, irmãos, me procuraram e disseram, pastor, eu estou vendo Deus me prosperar, mesmo no tempo difícil. Pastor, eu estou vendo Deus me abençoando aqui. Pessoas que me deram testemunhos de coisas que Deus tem feito no tempo da seca. Isso porque essas pessoas têm cada dia mais crescido na sua confiança no Senhor. Eu quero terminar essa palavra e orar por você. E te chamar, meu irmão, a sair de uma vida presa na mão dos homens. Está confiando demais nos homens. Está confiando demais nos governos. Está confiando demais em políticos. Está confiando demais em líderes humanos. Está confiando demais nas notícias. Está querendo confiar demais no futuro, quando você deveria estar confiando simplesmente no Senhor. Entregando tudo ao Senhor. Descansando nele. Confiando nele, porque ele sim é confiável. Ninguém pode te prometer estabilidade no meio da dificuldade. Mas o Senhor, Ele não te promete, Ele te dá isso. Ele não só diz, Ele não só fala, mas como Ele faz acontecer. A minha palavra para você nessa noite é, meu irmão, volte o seu coração em confiança no Senhor. Para de perder tempo, meu irmão. Para de perder tempo em ansiedade, em medo, em desconfiança. Descansa no Senhor. Olha o que a Bíblia fala. As suas folhas não vão secar mesmo quando vier o calor. Isso fala sobre provisão, meu irmão. Descansa, não vou ter medo de nada, porque Deus está comigo. Deus está cuidando de tudo na minha vida.